Oi! Chegou enfim o dia de conversar com você sobre as melhores leituras que eu fiz em 2023. Eu li muita coisa em 2023, foi muita coisa boa, foi o meu melhor ano em leituras, tanto em questão de quantidade, foi o ano em que eu mais li, mas também em questão de qualidade, foi o ano em que eu mais tive livros que eu avaliei com 5 estrelas, ou que eu favoritei. Então foi um ano realmente muito bom de leituras, e eu selecionei só os 10 melhores pra falar aqui pra vocês. Tá em ordem, então eu vou falar do 10º até o primeiro. Quinto ao primeiro, eu realmente quero muito convencer vocês a lerem, porque do quinto ao primeiro foram livros que não apenas foram favoritos de 2023, mas viraram favoritos da minha vida. São livros que eu realmente amei e que eu acho que todo mundo deveria ler. Então, eu espero muito que vocês gostem. E eu não vou ficar de enrolação, vou logo começar a falar dos livros, mas eu só queria pedir para que, por favor, se vocês forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outro livro, comprem através do meu link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vocês me ajudam muito e é isso. Bom, em 10º lugar temos Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu não tava dando nada pra esse livro por 2 motivos. O primeiro deles é porque é uma novela, e no geral, novelas ou livros assim, bem curtinhos, eu normalmente gosto, mas eles normalmente não entregam muita coisa, e eu não espero muita coisa deles justamente pelo tamanho, sabe? Eu tenho a impressão de que um livro com, sei lá, menos de 100 páginas não tem tanto assim pra entregar, mas esse livro entregou tudo e mais um pouco. E o outro motivo pelo qual eu não tava esperando gostar tanto desse livro é porque eu já tinha lido Dostoiévski antes e eu não tinha gostado muito. Eu li Memórias do Subsolo e não achei um livro ruim, mas eu não consegui me conectar, não gostei tanto nem da escrita, nem da história, e acabei pegando Noites Brancas pra ler porque eu acho essa edição não faz a coisa mais lindinha. E queria dar mais uma chance pro Dostoiévski e não me arrependi, foi um livro muito bom, eu amei. Aqui a gente tem a história de um homem que ele é muito solitário e ele nunca se envolve com ninguém, ele não tem amigos, ele vive sozinho. E em uma noite ele conhece uma mulher, pelas ruas ele conhece uma mulher e ele encontra essa mulher chorando, né? E aí logo ele, que nunca fala com ninguém, nunca conversa com ninguém, ao ver aquela mulher chorando, ele se solidariza e vai ali conversar com ela, pergunta o que tá acontecendo, e a partir daí eles constroem uma amizade, né? Eles vão se encontrar diversas outras vezes e vão construindo uma relação, e o nosso protagonista, ele vai se apegando a essa amiga, mas ao mesmo tempo que ele tá se apaixonando por ela, ele tem que ouvir ela reclamando e desabafando da vida sobre um outro homem que acabou partindo o coração dela, e é inclusive por causa disso que ela tava chorando na noite em que eles se conheceram. Então é um romance, é bem triste, e ele tem muitas reflexões legais, eu gostei muito dessa história. Em 9º lugar, A Letra Escarlate, do Daniel Hawthorne. Eu ia dizer que eu também gostei muito desse livro, mas isso é óbvio, ele tá aqui no meu top 10. Esse livro aqui, gente, eu não tava esperando. Na verdade, eu tava esperando uma coisa, ele me entregou outra. A gente tem a história de uma mulher, se não me engano o nome dela é Esther. E ela é uma mulher que, na teoria, ela é casada, mas o marido dela já sumiu há muito tempo. Aqui no início da história a gente vai entender por que ele sumiu, e ela meio que não sabe onde é que ele tá. Certo dia, essa mulher aparece grávida, né? Então já é conhecimento de toda a cidade que essa mulher é uma adúltera, afinal de contas, o marido dela sumiu há muito tempo e ela está grávida, então, obviamente, ela traiu esse marido. E aí, ela é condenada. E o castigo dela, então, é andar com a letra A em escarlate no peito, para que onde quer que ela vá, todo mundo reconheça que aquela mulher ali é a mulher adúltera, não tem caráter. E ninguém em nenhum momento para pra pensar que se essa mulher está grávida de um homem que não é o marido dela, claramente também existe um homem ali naquela cidade que é pai dessa criança e que também está errado. A própria Esther também não quer revelar a identidade desse homem, e aos poucos a gente vai entendendo as motivações dela. E, enfim, é uma história muito legal, escrita em 1800 e alguma coisa, e é muito bom, eu amei. Em 7º lugar, O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Gente, o que eu chorei com esse livro aqui não é brincadeira, eu chorei muito aqui. Quem já leu sabe, eu não vou falar o motivo, mas é naquela cena que eu acho que todo mundo que leu chora, inclusive o meu namorado não lê, mas esse livro aqui eu consegui convencer ele a ler, e ele também se emocionou com essa cena. É um livro muito triste. Aqui a gente tem a história narrada pelo Zezinho. O Zezinho é uma criança, eu não me lembro exatamente quantos anos ele tem, mas ele é realmente bem pequeno, ele deve ter tipo assim uns 4, 5 anos, quando ele começa aqui a narrar. E ele é uma criança que vive em uma família muito pobre,
Então ele tem várias ausências, né? Ele tem a ausência de uma figura materna, uma figura paterna para dar carinho e atenção para ele. Ele tem ausência de recursos, ele realmente muitos dias não tem o que comer. Ele tem irmãos, mas mesmo assim ele se sente muito sozinho porque os irmãos todos estão ocupados fazendo alguma coisa, sabe? Os irmãos mais velhos estão tentando cuidar dos irmãos mais novos, ao mesmo tempo que também precisam trabalhar para ajudar nas despesas de casa, então ele acaba ficando muito sozinho e a amizade que ele encontra, então, é com um pé de laranja-lima. E aí o Zezinho vai, então, conversar com esse pé de laranja-lima, ele vai desabafar, vai contar sempre sobre os dias dele, e enquanto ele conta, então, para esse pé de laranja-lima, a gente vai acompanhando as novidades dos dias dele e, inclusive, sobre uma nova amizade que ele vai fazer. Ele vai virar amigo do Portuga, que é um senhor que mora ali no bairro deles. É um senhor muito mal-humorado. Por muito tempo, o Zezinho teve medo, mas em um certo dia, ele acaba se aproximando desse senhor e eles viram melhores amigos. E aí, o Zezinho também vai contar sobre a relação dele com o Portuga para o Pé de Laranja-Lima. E é um livro muito bonito. Ver tudo isso sobre o olhar de uma criança, apesar de ser muito bonito, é muito triste, e enfim, eu amei o livro e acho que todo mundo deveria ler, mas se preparem porque vocês vão chorar se vocês lerem. Eu acho que eu falei que esse aqui era 7º lugar, né, mas era 8º. Eu falei 7º? Esse aqui é 8º. Em 7º lugar, Amora, da Natália Borges Polesso. Esse é o único livro de contos que tem aqui na lista, logo eu que amo livro de contos. Mas esse ano eu acabei lendo poucos, então a gente tem aqui Amora para representar a categoria. Não foi o meu primeiro contato com a Natália, eu já tinha lido um livro dela antes, mas também foi em 2023, que foi Um Péssimo Dia, que é uma novela. Mas Amora ganhou meu coração, esse livro aqui é maravilhoso, juro pra vocês, a gente não tem um conto ruim aqui dentro. Todos os contos são muito bons, são contos sáficos, tá? Então são mulheres que se relacionam com mulheres, e a gente tem aqui mulheres muito diversas. A gente tem relacionamentos muito diversos, a gente tem relacionamentos monogâmicos, relacionamentos não monogâmicos, a gente tem relacionamentos saudáveis e não saudáveis, temos relacionamentos duradouros e não duradouros, e relacionamento entre pessoas mais velhas até idosas, e também entre jovens, adolescentes. Então a gente tem de tudo aqui, e cada conto é muito diferente um do outro, mas ao mesmo tempo a gente entende uma conexão e entende até a ordem em que eles foram dispostos aqui dentro, e tem inclusive uma introdução da própria Natália, que é maravilhosa, tão boa quanto os contos, indico pra todo mundo, amei, além de que essa edição aqui, eu falo isso toda vez que eu falo desse livro, gente, mas essa edição é muito linda, eu amo essa capa, tudo muito maravilhoso. Em 6º lugar, A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë. A Anne é a única das irmãs Brontë que eu ainda não tinha lido, eu já li uma ou dos Ventos Vivantes da Emily, e a Jane Eyre da Charlotte Brontë. Então agora li o da Anne, que eu acho que é claro, ele é muito popular, mas entre as irmãs Brontë eu acho que é a que a gente menos ouve falar, né? E eu gostei muito do livro. Aqui a gente tem um homem que vai contar essa história toda em uma carta que ele tá escrevendo pra um amigo, que depois a gente vai entender que, se eu não me engano, acho que ele é o cunhado dele. E é muito legal, gente. Olha o tamanho desse livro. Ele é muito grande e eu li em, tipo, sei lá, uns 4 dias, porque eu realmente fiquei viciada na história. E é muito bom, inclusive, é o meu favorito das irmãs Brontë, superou Um Conto dos Ventos Vivantes e superou Jane Eyre, apesar de que eu amo todos, mas esse aqui pra mim é o melhor. Enfim, nessa carta que ele tá escrevendo, ele vai contar desde o início, há muitos anos atrás, quando ele ainda era um rapaz jovem, solteiro e que vivia com a mãe dele, e certo dia apareceu uma mulher misteriosa com um filho, morando em uma casa que tava meio que abandonada ali. E ele fica muito curioso a respeito dessa mulher, porque ela é uma mulher que meio que não fala com nenhum vizinho, ela não conversa, não socializa, então todo mundo na vizinhança fica meio curioso pra saber de onde surgiu aquela mulher, por que que ela tem o filho e não tem o marido, e enfim, aí ele tenta se aproximar dela pra ter algumas informações e acaba se afeiçoando a ela, então ele vai contar toda a história, e é muito bom, eu amei o livro. Bom, agora vamos para o top 5. Eu espero muito que eu consiga convencer vocês a ler todos esses 5 livros, mas se não, pelo menos um, porque tem, eu acho, para todos os gostos. Em 5º lugar, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu já tinha assistido a série quando eu li o livro, eu demorei um pouco pra ler, não foi o primeiro que eu li dela, antes eu li Belo Mundo, Onde Você Está, que eu também gosto muito, mas não se tornou um favorito, e Pessoas Normais, gente, é fenomenal. Eu acho que todo mundo já deve saber a história, mas eu vou tentar dar um panorama geral aqui pra vocês, e que a gente vai conhecer
dois jovens, a Marianne e o Connor? Não é Connor, né? É Connell. É? Meu Deus, me esqueci o nome dele. É, a Marianne e o Connell. Eles são colegas na escola, né, no ensino médio. A mãe do Connell, ela trabalha para a mãe da Marianne. Então, a Marianne tem uma condição financeira muito superior à condição financeira do Connell, né? Mas na escola, o Connell é muito popular, enquanto a Marianne é uma menina reclusa, ela é muito tímida, muito quieta, vista como uma pessoa estranha, sabe? Porque ela é meio excêntrica, assim, então o pessoal ali na escola meio que acaba zoando ela. E eles, fora da escola, têm esse contato, porque a mãe do Connell trabalha pra mãe da Marianne, então o Connell busca a mãe dele no trabalho todos os dias, e acaba que ali, em um dia, a mãe dele ainda não terminou de fazer o que ela tinha que fazer e pede pra ele esperar até que ela termine pra eles poderem ir embora. E aí, nesse dia, o Connell e a Marianne conversam pela primeira vez. E a partir dali, eles vão se aproximando e vão desenvolvendo um relacionamento, só que esse relacionamento tem que ser secreto, né? As pessoas da escola não podem saber que esse relacionamento existe, porque o Connell tem vergonha, ele tem medo de perder a popularidade dele, medo do que os amigos dele vão falar. Então, eles mantêm esse relacionamento em segredo. A Marianne já tá acostumada com isso porque ela vem de uma família que, apesar de dar pra ela uma condição financeira muito boa, não dá pra ela carinho, atenção, então ela já tá acostumada a não ser amada, sabe? E então pra ela tudo bem essa relação, pra ela tudo bem ela não ser assumida, e pra ela tudo bem o Connell ter vergonha de estar com ela. O ensino médio acaba, eles ainda estão ali meio que se relacionando, mas eles vão ir pra faculdade, então eles meio que se afastam ali depois que o ensino médio acaba. Eu não me lembro quanto tempo exatamente depois, mas um certo tempo depois eles acabam se encontrando na faculdade, e aí os papéis se inverteram. Na faculdade, a Marianne é uma pessoa muito popular, porque ela é vista como uma pessoa muito inteligente. Na universidade, esse esforço todo e essa concentração que ela tinha na escola não é vista como motivo de chacota, é vista com admiração. Então ela é uma pessoa admirada e muito popular ali na universidade, enquanto o Connell dessa vez, então, ele é o excluído, ele não tem muitos amigos ali na faculdade e tal, então os papéis se inverteram e eles vão se reaproximando, mas o relacionamento deles é muito complicado porque já vem de um passado traumático e, enfim, eles têm muitas diferenças pra lidar. E eles não sabem se comunicar. Na verdade, não é nem que eles não sabem se comunicar, é que eles se comunicam de forma muito diferente. Então, um não entende o que o outro tá dizendo, um não entende o que o outro tá querendo dizer. Então, eles acabam se desencontrando diversas vezes por motivos bobos, sabe? E querendo ou não, a condição de vida dos dois é muito diferente, né? A condição financeira. E isso atrapalha também, né? Apesar de tudo. Tem muita vontade, dá pra ver que os dois gostam muito um do outro, mas isso não é suficiente para manter um relacionamento. Então, é muito difícil. E o livro consegue, sim, colocar essas coisas que são coisas simples da vida, sabe? Mas coloca de forma tão bonita e de forma tão real. Expressa que coisas que, tipo, a gente sente e não consegue expressar, sabe? A gente não consegue colocar em palavras. A Sally Rooney coloca. Então, é muito bom. Fala muito sobre como algumas coisas que na adolescência a gente dá muita importância, depois que a gente vira adulto, a gente percebe que era uma baboseira, sabe? Então, tipo assim, o Connell diversas vezes olha pro passado e pensa, meu Deus, o que eu tinha na cabeça quando eu sugeri não assumir a pessoa que eu amava por medo de perder meus amigos, que na verdade eram uns babacas, e por medo de perder meu status e a minha popularidade. Então, tem muita coisa que na adolescência a gente dá muita importância e depois a gente percebe que, meu Deus, é idiotice. Enfim, acho que falei muito. Mas esse aqui é o quinto lugar. Em quarto lugar, O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, do Murakami. Alguém perguntou aqui nos comentários, e também diversas outras vezes alguém me pergunta lá no Instagram, por onde começar a ler Murakami. E eu acho que esse aqui é um bom livro pra começar, quem estiver aí procurando. Ele é um livro que não é tão longo, né? O Murakami tem alguns livros que são bem densos. Esse aqui não é tão longo e eu acho que ele é muito bom. A gente conhece o Tsukuru Tazaki, como o próprio nome do livro sugere. E ele é um homem, gente, não vou lembrar exatamente, vocês vão ver ao longo dos vídeos que a minha memória pra livros, pra histórias, assim, é terrível. Então, muitos detalhes, talvez eu não vou lembrar direito, talvez eu conte uma mentira que ou outra, mas é na melhor das intenções. O Tsukuru aqui, eu acho que ele tem 30 e poucos anos no momento em que ele tá contando essa história. Ele tá vivendo em Tóquio e ele trabalha como engenheiro ferroviário. E aí, ele é um homem solteiro e no início do livro aqui, ele tá conhecendo uma mulher.
O nome dela é Sarah, na verdade Sarah, né, mas eu vou falar Sarah porque eu também não sei de onde. Um dos primeiros encontros ali dele com ela pede que ele conte um pouco do passado dele, né, como que foi a infância, a adolescência dele, porque ela quer conhecer ele melhor. E aí ele começa a contar pra ele a respeito de um grupo de amigos que ele teve na época da escola. Enquanto ele tá contando pra ela sobre esse grupo de amigos, a gente vai descobrindo também. Então, voltando pra época da escola, o Tsukuro fazia parte de um grupo de 5 amigos, em que eram 3 meninos, contando com ele, e 2 meninas. Eles faziam tudo juntos, e eles sempre faziam tudo, tipo, os 5 juntos, sabe? Nunca era, tipo assim, 3 faziam alguma coisa, os outros 2 não faziam, ou 2 faziam, os outros 3 estavam de fora. Era sempre os 5 juntos. O Tsukuro sempre sentiu como se ele fosse uma parte distoante do grupo, sabe? Ele sentia que ele era a peça menos importante ali. Ele não sabia explicar exatamente o motivo, era mais uma sensação, mas ao longo do livro a gente vai conseguindo compreender por que ele se sentia assim. Um dos motivos, assim, que ele dá, que pode parecer um motivo bobo, mas é que todos os outros 4 integrantes do grupo tinham uma cor no sobrenome, né? E pra gente parece assim meio estranho, mas tem um trechinho que ele explica qual é o sobrenome de cada um, e cada um tinha uma cor no sobrenome, então tinha o vermelho, o azul, a preta e a branca. E o Tsukuro Tazaki tinha um nome mais comum, não continha nenhuma cor, e apesar de ser uma coisa boba, é algo que incomodava ele se sentia diferente das outras pessoas do grupo por causa disso. Outro motivo é porque ele sentia que cada um desempenhava uma função dentro daquele grupo, menos ele. Então, eu não vou lembrar exatamente dos meninos, assim, qualquer qual, e das meninas também qualquer qual. Então, dos meninos, um deles era o inteligente, ele era muito inteligente, tirava notas boas em tudo, e o outro era o sociável, então ele era o mais popularzinho, assim, do grupo, ele tinha facilidade de conversar com todo mundo. E das meninas, uma delas era muito bonita, era, assim, aquela pessoa que todo mundo olha e direto pensa, meu Deus, que pessoa bonita. E então ela era a beleza do grupo, e a outra das meninas era muito engraçada, então ela tinha o senso de humor pro grupo. E o Tsukuro não enxergava que ele tinha um papel ali dentro, sabe? Ele se sentia como se ele fosse só mais uma pessoa que tá ali dentro do grupo, que não tinha importância nenhuma, e ele sempre viveu com medo de que em algum momento esses 4 amigos iam perceber isso e iam se afastar dele. E ele tinha muito medo disso, porque esses 4 amigos eram tudo que ele tinha, ele não tinha nenhum outro amigo fora esses 4, então esse medo perseguia ele, assim, por muito tempo. Quando eles terminaram o ensino médio, o Tsukuro foi o único que foi fazer uma faculdade fora da cidade em que eles moravam, ele foi pra Tóquio, porque ele sempre teve o sonho de trabalhar com ferrovias. Então, o curso que ele queria fazer com um professor específico não tinha ali na cidade que eles viviam, então ele teria que ir pra Tóquio estudar. E ele foi. Mas ele sempre voltava, assim, tipo, nos finais de semana voltava pra cidade, não é uma cidade tão longe, então ele voltava pra ficar com a família. E sempre que ele voltava, ele revia esses amigos. Então o grupo não se afastou por causa da mudança do Tsukuro. Só que em uma dessas voltas pra cidade, o Tsukuro tenta contato com os amigos e ninguém atende. Aí ele, né, descansa e tal, tenta de novo, novamente ninguém atende. Até que finalmente um dos amigos liga pra ele, eu acho que é o vermelho, eu não tenho certeza, eu acho que é o vermelho que liga pra ele. E só fala pra ele assim, olha, a gente não quer mais ter nenhum tipo de contato contigo, por favor, não nos procura mais, respeita a nossa decisão, a gente não quer mais saber da tua existência. E ponto. E o Tsukuro fica meio, tipo assim, sem entender, porque ele não fez absolutamente nada. E quando ele menos esperava, isso aconteceu, sabe? Foi muito abrupto, foi muito do nada. Então ele fica sem entender, mas ele não questiona. Tipo, ele simplesmente aceita a vontade dos amigos e ele não procura mais. Então ele vai voltar pra Tóquio, né, pra continuar estudando. Ele vai passar por um período muito difícil da vida dele, porque ele vai entrar em depressão por conta desse rompimento. Mas enfim, depois disso já se passaram vários anos quando a gente chega aqui nesse ponto em que ele tá contando essa história pra Sarah. E na cabeça dele, ele acha que ele já superou tudo isso e que tá tudo tranquilo. Mas a Sarah fala pra ele que, olha, né, não no mesmo dia que ele conta, mas depois, a Sarah fala pra ele, olha, eu acho que isso que aconteceu contigo no passado tá te afetando até hoje. E eu quero muito ter um relacionamento contigo, mas pra isso eu preciso que tu resolva essa pendência da tua vida. Porque eu acho que isso tá te afetando e eu não quero começar um relacionamento contigo se tu não conseguir resolver isso. E aí o Tsukuro, que tá gostando muito da Sarah e quer também construir um relacionamento com ela, fala, não, beleza, vou voltar lá pra minha cidade então e vou tentar desvendar esse mistério, tentar descobrir por que eles se afastaram de mim naquele tempo. Então é isso que ele vai fazer, ele vai voltar a ter contato com essas pessoas, das quais ele não tem notícias há muito tempo, ele não sabe nem no que essas pessoas estão trabalhando, o que estão fazendo, se tem filhos, se não tem filhos, não sabe de nada.
E ele vai tentar, então, entrar em contato com elas pra descobrir e pra tentar resolver isso. E a gente vai acompanhar essa jornada. Eu falei um monte de coisa, mas nada disso é spoiler, porque é o que acontece bem no início do livro. O interessante mesmo é acompanhar esse retorno do Tsukuro pro passado e ele tentando descobrir. E, enfim, o livro, gente, é muito bom. O Murakami descreve o sentimento de solidão como ninguém mais faz. E é por isso que ele é um dos meus autores favoritos. Eu sei que o Murakami tem algumas problemáticas e eu concordo, eu também não gosto das coisas que ele escreve, principalmente da forma como ele retrata as mulheres no livro, mas ele é genial, gente, não tem como. Então, por favor, leiam esse livro maravilhoso. Em terceiro lugar, Hibisco Roxo, da Chimamanda. Eu já li alguns livros da Chimamanda e esse é de longe meu favorito. Eu amei esse livro. Aqui a gente vai ter uma história narrada pela Cambile. A Cambile é uma menina de 16 anos e através da narração dela, a gente vai conhecer a história dela e da família. Logo no início do livro, a Cambile nos conta de um dia específico que mudou a vida da família dela, que foi o dia em que o Jadia, que é o irmão dela, decidiu enfrentar o pai deles. E aí ela vai voltar um pouco na história pra nos mostrar o que aconteceu, o que houve que levou até esse dia em que o Jadia enfrentou o pai. Bom, então a gente vai entender que a Cambile, ela é de uma família cristã que vive ali na Nigéria, e o pai dela é um homem muito importante ali na comunidade em que eles vivem. Ele é dono de diversas fábricas, ele também é dono do jornal progressista do país, e ele é visto por todo mundo como uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa que ajuda todo mundo, ele doa para diversas instituições de caridade, ele paga a mensalidade escolar de várias crianças que estão de alguma forma envolvidas com a família, tipo filhos de funcionários. E, enfim, ele ajuda todo mundo, ele é visto por todo mundo como um cara muito bom, muito generoso, e ele realmente é. Mas dentro de casa as coisas são um pouco diferentes, né? Ali com a família dele, ele é um cara muito controlador e agressivo. Então ele agride fisicamente tanto a Cambile quanto o Jadia, que é o irmão dela, e também agride fisicamente a mãe deles. A Cambile e o Jadia, que são dois adolescentes, eles têm toda a vida deles controlada, todos os minutos do dia deles. Eles têm horário definido pra fazer tudo. Tem horário pra acordar, pra tomar café, pra ir pra escola. Eles têm horário específico para poder assistir televisão, as atividades extracurriculares, e inclusive o acesso à informação que eles têm. Então tudo que eles vão ter acesso de cultura, de notícias, contato com o mundo exterior, tudo é controlado pelo pai. E eles tratam isso com normalidade, porque eles não conhecem uma realidade diferente dessa. Desde que eles nasceram sempre foi assim, então eles acreditam que isso é normal e que toda a família é assim. Mas em um determinado momento eles vão ir passar uma semana na casa da tia, né, que é a irmã do pai deles. E lá na casa da tia, eles vão conviver com os primos e eles vão ver que é uma realidade, assim, muito diferente da que eles vivem. Os primos têm liberdade pra, tipo, brincar na rua, pra conversar com outras crianças e outros adolescentes e socializar e fazer né, dentro de alguns limites, fazer o que eles quiserem. E eles vão poder escolher, por exemplo, o que eles querem fazer na faculdade, o que é uma realidade que a Cambile e o Jadia nunca poderiam imaginar. Então, eles percebem que talvez a vida deles não seja assim tão normal. Mas, mesmo assim, quando eles retornam pra casa, a Cambile ainda, tipo assim, finge que nada aconteceu e aceita, né? Continua vivendo a vida normal dela. Mas o Jadia começa a questionar muito isso e o Jadia começa, então, a enfrentar o pai deles. Começou a entender que realmente aquilo ali não é normal. E é isso que a gente vai acompanhar aqui, né? O Jadia meio que se rebelando contra o pai. Cara, é uma história muito boa, com um pano de fundo político também espetacular, a gente vai entender muita coisa aqui. E, enfim, livro maravilhoso, inclusive quero reler, todo mundo deveria ler. Em segundo lugar, temos ela, de novo, Carla Madeira, com A Natureza da Mordida. Eu falo de novo porque no ano passado ela também esteve nos meus favoritos. Eu não me lembro se foi em primeiro lugar ou não, eu acho que foi em primeiro lugar no ano passado. E agora temos ela, então, em segundo lugar. Eu não sei descrever, tipo assim, ele é perfeito. Perfeito. Aqui a gente vai conhecer duas mulheres, a Bia e a Olivia. A Bia é uma senhora de idade já, eu não me lembro exatamente quantos anos ela tem, mas ela já é idosa. E a Olivia é uma mulher mais jovem, eu acho que ela tá no final dos 20 e poucos anos, ou ela tá no início dos 30 e poucos, não me lembro exatamente. Mas ela é uma mulher assim mais jovem. E elas vão se conhecer por acaso, porque a Bia todo domingo, eu acho que é todo domingo, ela vai na mesma banca e ela senta na mesma mesa pra tomar um café. E aí, um desses dias, ela vai lá sentar na mesa dela de sempre e tem uma mulher sentada lá,
chorando. E essa mulher é a Olivia. Então elas vão se conhecer por acaso, nesse dia elas vão ter o primeiro contato. E a partir dali, elas vão se encontrar toda semana naquela mesma mesa pra conversar. Porque elas vão descobrir que as duas estão vivendo situações parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, né? As duas estão passando por um luto, mas são lutos diferentes e elas estão lidando com isso também de maneiras muito diferentes. Enquanto a Bia prefere não saber de muita coisa e também prefere não falar tanto, a Olivia precisa saber, ela sente essa necessidade. Pra ela, a pior coisa do mundo é não saber, é não ter informação de por que tal coisa aconteceu. E, enfim, elas são mulheres diferentes, mas elas estão tentando lidar com o luto e uma tá tentando ajudar a outra. E elas vão construindo, então, essa relação que é muito legal de ver como essa relação se desenvolve. Referente a Bia, a gente não pode confiar exatamente em tudo que ela fala, porque ela já é idosa e ela mesma fala que ela já tá meio lelé da cuca. Então, muita coisa que ela fala não é 100% verdade. A gente não tem como saber o que é e o que não é. Então, cara, é um livro muito bom. E passa uma sensação que só livros nacionais contemporâneos conseguem, que é que, tipo assim, a gente consegue imaginar essas duas mulheres, tipo assim, a gente passando por elas na rua e vendo elas conversando. É meio que uma fofoca, sabe? Tipo assim, é como se elas fossem minhas vizinhas. E eu quisesse saber o que essas duas tanto conversam ali naquela mesa todo domingo. É um negócio surreal. É muito bom. É maravilhoso. Todo mundo tem que ler também. E em primeiríssimo lugar, Violeta, da Isabel Allende. Esse aqui, gente, eu acho que foi o favorito do ano de muita gente. Muitos vídeos de favoritos do ano de várias pessoas. E esse livro, eu acho que apareceu em, sei lá, pelo menos metade dos vídeos que eu vi. Nem sempre em primeiro lugar, mas, assim, apareceu muito. E ele realmente é muito bom. Aqui a gente vai conhecer a Violeta, é um romance de formação, então ela vai contar toda a história dela de 1920, que é o ano que ela nasceu, até 2020, que é o ano em que ela está escrevendo essa carta, né? O livro é uma carta que ela está escrevendo pro Camilo, e a gente só vai entender quem é o Camilo, qual é a relação da Violeta com o Camilo lá pela metade do livro. Mas a gente sabe que é uma pessoa que é muito importante pra ela. E aí aqui então ela vai contar toda a história dela pra ele. E aí a gente vai saber então que a Violeta é uma mulher que veio de uma família abastada, então ela tinha uma condição financeira boa, só que o pai dela acabou falindo a empresa da família. Então, do nada, quando a Violeta ainda era criança, ela teve a realidade dela totalmente alterada e ela saiu de uma situação muito confortável pra uma situação em que, tipo, ela tinha que morar de favor. Tinha que, inclusive, ajudar em casa, trabalhar, enfim. A Violeta sempre foi uma pessoa, desde criança e até quando ela cresceu, uma pessoa muito proativa, uma pessoa que tem muitas ideias e muita vontade e muita inteligência. Então, ela, aos poucos, foi reconstruindo o império da família. E, em determinado ponto, ela já é a pessoa que sustenta toda a família, a mãe, os tios, os primos, o irmão, enfim. Então, ela é uma mulher de muito sucesso. Mas, mesmo sendo uma mulher tão forte, tão bem-sucedida, ela ainda vai se envolver com algumas pessoas, assim, muito babacas. E ela vai nos contar também os aprendizados que esses relacionamentos trouxeram pra ela. Então, a gente vai acompanhar realmente toda a vida dela e é incrível, gente. A forma como ela conta essa história é maravilhosa. Eu não tenho muito, tipo assim, como falar pra vocês, acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque realmente são 100 anos de trajetória. Muitas coisas acontecem muito rápido, mas é tudo escrito de forma muito bonita. E tá de, tipo assim, continuar lendo, sabe? Eu pegava pra ler e quando eu parava, tipo assim, quando eu tinha lido 100 páginas e nem tinha percebido, porque a gente realmente imerge dentro da história e não vê o tempo passar. É muito bom, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e eu quero ler A Casa dos Espíritos esse ano, porque dizem que A Casa dos Espíritos é o melhor livro da Isabel Allende. Fico pensando, tipo assim, como pode existir um livro melhor que esse? Mas aparentemente, segundo opiniões populares, A Casa dos Espíritos consegue ser ainda melhor. Então vou ler esse ano. Meu Deus, eu passei muito tempo falando. Mas é isso. Esses foram os 10 melhores livros que eu li em 2023. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acabei de reparar que eu fiz todo esse vídeo sem óculos. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros. E também quais foram as melhores leituras de vocês. E é isso. Um beijo.